Jesus Cristo então contou uma parábola interessante, uma parábola que ele usa o nome de Abraão para a parábola, não como as outras que são histórias que não têm nomes. Ele usa o nome de Abraão, que simbolizava o pai da fé, da religião naquele tempo. Quando uma pessoa era chamada filho de Abraão, era como se falasse hoje, a pessoa é cristã. Então era chamada filha de Abraão. E o Senhor conta a história de dois homens. Preste atenção. Um homem era mendigo, nós acabamos de ler, era mendigo, e o outro era muito rico. O rico vivia segundo a luxúria do mundo, da vida, o que o dinheiro proporcionava a ele. E o mendigo vivia à porta dele. E os dois morreram, porque eu não sei se você percebeu, mas a morte chega para todo mundo. Como diz o pastor Cláudio Duarte, qualquer dia você grita lá, 782.633 é a sua senha, você vai ser chamado e você vai ser levado. Então isso é fato, isso é certo. Agora morreram os dois, agora para onde vai? Aí que é a questão. Para onde eu vou? Para onde você vai quando morrer? Aí é a questão diferente. Aí é que entra todas essas questões da qual eu estou falando, decisão, escolha, Deus. Mas esses dois morreram. A Bíblia diz que o mendigo foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. Só fala isso, foi sepultado. Mas logo nós vemos nessa história os dois em um âmbito espiritual, em lugares diferentes. O mendigo estava no seio de Abraão e o rico estava no Hades. Não é nem céu nem inferno, mas é a preparação, lugar de descanso, e a preparação, lugar de tormento, para o céu ou para o inferno. Essa parábola, Jesus quis deixar claro o céu e o inferno. Então nós podemos usar aqui céu e inferno, apenas para a gente ilustrar melhor. O mendigo, chamado Lázaro, foi para o céu. Não necessariamente, a parábola não quer dizer, ele é mendigo, então foi para o céu, porque tem muito mendigo que vai para o inferno. E também não quer dizer, esse era rico, foi para o inferno, porque tem muita gente, tem muito dinheiro e vai para o céu. Tem gente fazendo coisa boa com o dinheiro dele, tem gente fazendo coisa correta, ajudando os outros, patrocinando o evangelho e sendo fiel, porque só o dinheiro também não quer dizer nada. Irmãos, uma coisa estranha na vida do cristão é a gente fazer uma meia dúzia de coisas boas e achar que somos salvos, mas não é uma vida de fidelidade, mas só estou dando exemplos. Então não é porque alguém é pobre e vai para o céu e alguém é rico e vai para o inferno. Mas é claro que quando nós olhamos para o ser humano, a tendência do mais necessitado é chegar mais perto de Deus, porque ele acaba olhando quem pode ajudar ele, e ele percebe que o socorro dele, se não vier de Deus, vem da onde? Então ele acaba tendo uma facilidade maior, mas a oportunidade vem para os dois. Mas quando a pessoa às vezes tem uma condição financeira, ela acaba confiando mais no seu braço, e aí que diz a Bíblia, maldito o homem que confia no homem, confia em si mesmo. Não é confiar no outro, é confiar em si mesmo, na sua própria força. Tem gente que acha que não precisa de Deus, que ele pode fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia deixa bem claro, se você for no cemitério de Ilha Solteira, ou qualquer outra cidade, você vai ver túmulos, e lá dentro tem restos mortais, de gente que não tinha dinheiro, e gente que tinha dinheiro, gente que não tinha cultura, talvez não tinha uma vida estudantil, acadêmica, não tinha, nível superior, e outro que teve mestrado, doutorado, mas acontece que chega um momento que as pessoas vão para o mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo jeito. Não tem, eu sou rico, quando eu morrer passar um produtinho para o meu corpo não decompor. E se você pudesse fazer isso, vai mudar o quê? É apenas corpo, porque o verdadeiro eu é o espírito. Então, hoje nós temos vivido, escute igreja, nós temos vivido como se fôssemos imortais. Esse é o maior erro da igreja. Vivemos como se fôssemos imortais. Nós temos errado, permanecemos no erro, um dia desse a gente acerta. E esse é o nosso maior mal. Porque eu sempre digo,
Deus não chega todo final de tarde, senta aqui garoto, vamos prestar conta, mas chega uma hora que nós vamos ter que prestar conta, e muitas delas ainda é prestado aqui, e o resto depois. Aí o Senhor demonstra, então vamos deixar Lázaro de lado, lá no seio de Abraão, Lázaro já em descanso, Lázaro se preparando para a vida eterna com Deus, mas vamos olhar um pouco para o rico. Agora, eu tenho certeza, porque a parábola de Deus, eu tenho certeza que todos tiveram oportunidade. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Todos que estão aqui hoje, nesta noite, já tiveram oportunidade de escolher ter uma vida com Deus, de verdade, ou não ter. Ah, pastor, eu nunca tive. Então está tendo hoje. Deus está falando com você. Você hoje tem uma oportunidade de acertar a sua vida, começar firme, pegar firme com Deus, ou não. Ah, eu preciso sentir. No final eu quero falar sobre o sentimento. E quero falar para você como que é a escolha para Deus. Então nós vamos falar mais um pouquinho, bem rapidinho, do rico. O rico então, quando percebeu que estava no Hades, lembrando, né, me dê licença para falar inferno. Quando o rico percebeu que estava no inferno, o que ele fez? Agora estou perdido, peraí, deixa eu acertar as coisas. Agora deixa eu arrumar, agora deixa eu decidir, agora deixa eu escolher. Não dava mais tempo, o tempo dele havia acabado. Diga, o tempo dele, diga bem forte, o tempo dele havia acabado. Mas eu, qual que é o seu nome? Então você vai dizer, mas eu, e vai falar o seu nome. Mas eu ainda tenho tempo. Ele não tinha mais tempo, só que ele resolveu fazer o quê? Tudo o que ele deveria ter feito quando estava vivo. A Bíblia diz assim, ó, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento. Ele andou cabeça baixa, porque o homem sem Deus, irmão, preste atenção, o homem sem Deus anda de cabeça baixa, não enxerga um palmo diante do seu nariz. O homem sem Deus caminha para o inferno e não consegue enxergar o abismo que está diante dele. O homem sem Deus vive segundo a sua vontade, os seus preceitos, aquilo que ele acha, aquilo que ele acredita, porque ele não consegue levantar a cabeça e olhar para os céus, ele não consegue acreditar que existe um Deus, ele não consegue entender que há um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, inclusive criou ele, e é esse Deus que mantém ele de pé. Ele está vivo porque Deus permite que ele esteja vivo, mas ele não consegue entender, porque ele anda de cabeça baixa. A Bíblia diz que quando nós recebemos ao Senhor, nós não buscamos mais as coisas terrenas, mas nós buscamos as coisas de cima. Agora, como eu vou buscar as coisas de cima olhando para baixo? Imagina na sua casa, um armário bem alto, aí você colocou lá uns biscoitos lá em cima, aí você vai procurar os biscoitos assim, ou procurar o armário, você tem que levantar a cabeça, ver onde está o biscoito, se a sua mão não alcança, o que você vai usar para subir, para pegar. Então é preciso levantar os olhos é algo importante. A pessoa tem que andar de cabeça erguida. É preciso entender, como diz Lamentações 3:51, o meu olho move a minha alma. Eu tenho que olhar para as coisas de cima, porque eu vou me mover conforme as coisas de cima, as coisas que eu estou enxergando. Preste atenção, vou falar uma coisa sobre membro de igreja. Aqui não tem, mas nas igrejas por aí tudo tem. Crente que só olha para o lado, ele só vê problema, ele está sempre desanimado, ele está sempre triste, porque do lado tem alguém pecando, do lado tem alguém pisando em cima do irmão, do lado tem alguém fazendo coisa errada, e ele só enxerga isso do lado, às vezes para trás, às vezes para baixo, e ele vive num poço de lamentações. A alma dele começa a ficar angustiada, porque o olhar dele está movendo a alma dele, como diz a Bíblia que acabamos de ler. Mas quando ele levanta a cabeça e olha para cima, ele sabe que do lado tem pessoas erradas, ele sabe que a igreja está cheia de pessoas falhas, mas ele está olhando para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Eu falho, eu erro, você falha, você erra, mas ele não erra jamais. Então levante os seus olhos e olhe para Jesus.
até mesmo para as dificuldades do dia a dia. Tem gente correndo de um lado por outro e reclamando porque ninguém está ajudando ele. Então eleva os seus olhos para o alto, porque é do alto que vem o seu socorro. Pode ficar tranquilo que Deus vai preparar pessoas para abençoar você. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele põe alguém na vida desta pessoa. Só não podemos nos esquecer que o contrário também é verdadeiro. Quando o diabo quer destruir alguém, ele também põe alguém na vida desta pessoa. Você só tem que saber quem está na sua vida. Foi enviado por Deus ou foi enviado por diabo? Essa amizade que você está tendo, foi enviada por Deus ou foi enviada pelo diabo? Você precisa entender, e é fácil saber. Ele ergueu os olhos, legal. Mas não adiantava mais, ele ergueu os olhos para ver Deus, no caso simbolizando o pai Abraão. E quando ele olhou para Abraão, olha o que o rico fez. Ele fez uma coisa lá no inferno, que ele nunca fez enquanto ele estava vivo, provavelmente. E é coisa que muita gente hoje não tem feito: orar. Ele orou, olha só o que diz a Bíblia: e clamando, ele disse, ou seja, ele foi clamar lá no inferno. Quero fazer uma pergunta para você, responde forte e responde bem alto. Qual que você prefere? Clamar aqui ou lá no inferno? Qual que você prefere? Dar glória a Deus aqui ou lá no inferno? Eu não entendi. Você prefere aqui, mas não deu um glória? Eu vou perguntar de novo. Fala para o seu irmão: eu glorifico porque eu ainda tenho tempo. E quando o seu tempo acabar aqui, você vai continuar glorificando lá na glória, se você for fiel até o fim. Então é preciso orar. Hoje é dia de clamar, hoje é dia de você fazer uma oração comigo. A escolha que você que já é batizado vai ter, e a escolha que você não é batizado vai ter hoje aqui. A decisão é sua. A escolha é tua, eu só tenho que pregar. É você que escolhe, é você que decide. Você está me ouvindo, você está decidindo aí, concordar comigo ou discordar. Mas me perdoe, não precisa concordar comigo, concorde só com a palavra de Deus. Então você vai concordar ou discordar, isso é questão sua. Isso é, me desculpe, não sendo mal educado, tá? Mas isso é problema seu, o que você vai crer ou não vai crer. Tem gente que vem na igreja e acha que o pastor prega para convencer ele, convencer a se batizar, convencer a aceitar Jesus, convencer a ser dizimista, convencer a... Não, o pastor não convence ninguém, nem do pecado, e você também não pode convencer. Nós fomos chamados, eu e você, para pregar. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa obrigação. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo só convence se a pessoa deixar ele falar, se a pessoa der oportunidade, se a pessoa deixar ele entrar. É por isso que a Bíblia diz: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se abrir, se você não abrir, ele bate, mas ele não entra. Não é igual o diabo que quer meter o pé na porta e entrar com tudo. Porque Deus deu livre-arbítrio para o homem decidir e para o homem escolher. Então qualquer pessoa, batizada ou não hoje, a sua escolha vai passar pela oração. O rico orou, mas não adiantava mais. Já estava no inferno. Ele poderia falar em língua lá, mas já estava no inferno. Inclusive seria língua bem estranha. Ele diz assim no versículo 24: Abraão, meu pai. Agora Abraão é pai. É mesmo quando a gente fala assim, meu Deus. Mas por que não era Deus enquanto ele tinha oportunidade, enquanto ele podia decidir, enquanto ele poderia escolher? Abraão, meu pai. Ele conhecia a história de Abraão. É igual hoje, todo mundo conhece a história de Jesus. Todo mundo conhece quem é Jesus. Irmão, se eu perguntar até para uma criança aqui quem é Jesus, ela vai falar: é Deus, aquele que morreu na cruz. Qualquer pessoa, qualquer macumbeiro, feiticeiro, qualquer cético, se você chegar para ele e falar assim: quem é Jesus? Ele sabe, ele conhece a história. Assim como este homem rico conhecia a história.
a história de Deus, a história de Abraão, ele conhecia a história só historicamente, e tem muito crente que conhece também só historicamente, mas Deus não quer que você o conheça historicamente, Ele quer que você conheça Ele tendo experiência com Ele. É preciso que você saiba que Deus é Deus, não porque o pastor falou, não porque alguém fez preliminar aqui, como a irmã acabou de falar, a última palavra é de Deus, porque a irmã falou, não, você tem que saber na sua vida, você tem que viver, você tem que sentir, você tem que buscar, você tem que receber, você tem que viver. Então você tem que saber que Deus é Deus, por ter experiência com Ele, não por conhecer a história. E ele reconheceu Abraão, e olha só, reconheceu Abraão como autoridade, quando ele fala meu pai, autoridade. Irmãos, autoridade é uma coisa muito interessante. Deus rege tudo com autoridade. Nos céus, a hierarquia existe. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Na Bíblia, você vê Deus falando de hierarquia, de autoridade. E hoje não é diferente. Algumas pessoas não assumem compromisso com Deus, porque tem medo de ter autoridade sobre ela. O pastor, o líder da célula, o líder do louvor. Tem pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, e muitos deles perderão a sua salvação, mesmo tendo aceitado Jesus como Salvador, mesmo tendo caminhado algum tempo na presença de Deus, simplesmente por insubordinação. Irmãos, a Bíblia chega a dizer que o pecado de rebeldia é comparado com o pecado de feitiçaria. Todas as vezes que uma pessoa é insubordinada, ela desobedece a uma liderança espiritual, ela está simplesmente imitando o diabo, porque foi o que o diabo fez. O primeiro pecado de qual nós temos conhecimento, nem foi na terra, foi no céu, quando o diabo se rebelou contra Deus. Então, Abraão reconheceu a autoridade, ótimo, isso é muito bom. Reconheça a autoridade sobre você, irmão, presta atenção. O seu líder de célula tem defeito, tem falha. Não espere que ele seja prefeito, não, né? A não ser que ele se candidata. Não espere que ele seja perfeito, não. Ele tem as dificuldades dele, mas ele recebeu de Deus, do pastor, uma unção e uma autoridade para liderar sobre você. Quando ele fala assim, Deus te abençoe, Deus vai abençoar você, porque ele tem autoridade sobre você. Então, reconheça a autoridade e seja abençoado. Não importa, Miriam e Arão se rebelou contra Moisés, por causa de um relacionamento de Moisés, não aceitaram, começou uma conversa, começou uma briga, uma confusão, e os dois falaram assim, Miriam foi a primeira, a se posicionar, se Deus usa Moisés, por que não usa a gente? Lá, Moisés tem erro, nós também temos, então nós também podemos ser usados. Sim, pode, mas a autoridade levantada por Deus naquele momento era Moisés. O que aconteceu? Deus levantou sua ira contra Miriam e contra Arão. Outra coisa que aconteceu, eu poderia falar um pouquinho de cada coisa dessa, mas não é para hoje. Outra coisa, a nuvem se afastou da tenda, por causa do pecado de Miriam e Arão. O que era a nuvem? Alguém lembra o que era a nuvem? Ela era a presença de Deus. A presença de Deus se afastou da tenda, só por causa da insubordinação. Imediatamente, terceira coisa, Miriam ficou leprosa. Deus tirou a proteção dela, ela ficou leprosa. E eles se arrependeram, Deus perdoou, ela foi sarada. Só que o atraso na viagem foi de 7 dias. Tem gente que não vai para frente, sabe por quê, irmão? Ele começa a caminhar bem, aí chega aqui, ele patina, aí ele para, aí a viagem dele atrasa, e às vezes retrocede. Tem gente que tem 20 anos de igreja, e o outro tem 2 anos de igreja. Vamos falar de igreja para você entender, de vida cristã. E às vezes o que tem 2 anos está na frente de quem tem 20 anos. Isso pode acontecer, pastor? Pode, porque tem gente patinando. Tem muita gente patinando. E as pessoas patinam mais quando elas crescem um pouco. Voltar ao primeiro amor é para a pessoa que já recebeu, cresceu e de repente parou. Se ela não voltar, ela não continua crescendo, ela não continua caminhando. O rico fez isso, a autoridade reconheceu, mas já não adiantava mais, porque era tarde, já não dava mais tempo. Outra coisa, outra decisão, outra escolha,
essa é bem interessante. Sabe o que o rico quis ser lá no inferno? Espero que você queira ser também, mas aqui, lá não. Ele quis ser ganhador de almas. Ele queria fazer uma célula lá. Ele nunca preocupou nem com a vida dele. Agora lá no inferno, ele estava preocupado com almas. Ele começou a se preocupar com a família dele. Eu acho que ele até cantou como Zaqueu. Eu acho que ele pensou, porque ele fez assim, ó. Ele pediu a Deus, no caso o pai Abraão simbolizando, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, autoridade sobre a minha vida, que me mande à casa do meu pai biológico, pois tenho 5 irmãos, para eu testemunhar, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento. Ou seja, ele queria ganhar almas agora, sendo que não tinha mais tempo e a dele estava perdida. Ele não tinha como ganhar almas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você hoje pode ganhar almas para Jesus. E vou dizer mais, para você fazer um teste. Você com você mesmo. Se você não tem preocupação em ganhar almas, se você não se alegra com almas que são ganhas, se você não prega Jesus, só fala de igreja com o irmão que já é crente, discutindo coisa de Bíblia tal, mas não se preocupa com o necessitado, não se preocupa com o necessitado, é porque está faltando Deus na sua vida, o Espírito Santo. Nós tivemos ontem, pela graça e misericórdia de Deus, lá em Palestina, 300 quilômetros de viagem, e um pastor que me antecedeu, fez uma mensagem maravilhosa, e ele disse uma coisa, eu falei, olha só, que maravilha, a gente sabe disso, mas nunca para falar, né? Ele falou assim, lá na nossa igreja, presta atenção aqui para mim, lá na nossa igreja, depois de Deus, a pessoa mais importante na igreja é o novo convertido. Você entendeu? É o novo convertido, o cuidado com ele e as pessoas que estão chegando, as almas que vão ser ganhas, é mais importante. Tem gente que acha que mais importante na igreja é o pastor, é o líder de louvor, né? Tá, se nós já estamos ganhos, nós só precisamos caminhar em fidelidade. Agora muitas pessoas estão caminhando na escuridão, e quando você ganha, você tira a pessoa das trevas para a luz. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é crente que se preocupa em ganhar almas. Se você é uma pessoa preocupada em ganhar almas, saiba que o diabo não gosta de você. E se você gosta dele e quer fazer amizade com ele, para de se preocupar com alma, esquece negócio de célula, discipulado, vem na igreja, senta, assiste o culto e vai para casa, beleza, tranquilo, tá? Mas se você quer viver uma vida com Deus, almas, preocupação, não estou falando nem de cargo na igreja, mas trabalho, almas. Se eu não me preocupo com almas, irmão, alguma coisa está errada. E ele queria se preocupar, mas já não tinha mais tempo. Ele queria ter paixão missionária no inferno. Você tem que ser apaixonado pelas almas hoje. Igreja, você que é da igreja, essa semana é uma semana espetacular. Essa semana é uma semana que o inferno vai se levantar para tentar destruir o projeto de vida de algumas pessoas, que é descer as águas do batismo no domingo, que é ter um compromisso com Deus. Então não é semana, embora nenhuma é, mas principalmente essa, da igreja ficar parado, deitado, preocupando com outras coisas, discutindo Bíblia. É hora de você ir para a rua, é hora de você ir para as pessoas necessitadas, é hora de você ir antes da célula, convidar o vizinho, convidar um amigo, falar com as pessoas da tua célula, convide alguém. Tem gente que não está aqui hoje, que ainda nem foi na sua célula, ou nunca ouviu uma palavra, mas pode ir nessa terça, aceitar Jesus como Salvador e batizar no domingo. Mas a igreja precisa ter essa vontade, a igreja precisa ter esse desejo, essa paixão. Ele teve, mas era tarde. Tinha outras coisas aqui, mas vou encerrar nessa, sobre esse rico. Outra coisa, ele fez um pedido. Ele falou assim, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Na verdade, era um ambiente espiritual, certo? Então a água que ele estava falando, tinha que ser espiritual. Não é H2O, não, é água espiritual. E qual é a água espiritual que mata a sede? Rios de água viva fluirão no seu interior. Quem é esse rio de água viva? Só quem está vivo e tem tempo. Qual é esse rio de água viva? Jesus é o rio de água viva. Só Ele pode matar a sede.
A sede que ele tinha era do tormento do inferno. E uma água qualquer não ia mudar nada, a ponta do dedo não mais. A água que eu te der, disse Jesus para a samaritana, você nunca mais vai ter sede. Tem muita gente com sede, fome de Deus, e nós temos a água, nós temos o pão vivo que desceu do céu, Jesus, então vamos levar. Ele escolheu certo, irmão, ele desejou, mas não podia mais. Mas você hoje pode. Você pode hoje escolher, a decisão é sua. Bom, eu quero hoje orar por duas decisões. Para quem já é cristão, eu quero orar. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Se você quiser, como eu digo, vou repetir, é problema seu. Mas se você quiser, hoje, pastor, eu quero fazer um concerto com Deus. O concerto quer dizer se arrepender dos seus pecados, parar com remorso e ter arrependimento. Chora, 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 continua fazendo remorso. Não, é arrependimento. Eu quero mudança de vida. Eu vou começar de novo, eu vou me envolver com a obra de Deus, eu vou estar envolvido na igreja, eu vou começar a orar pelas almas, eu vou ganhar almas, eu vou me preocupar com o trabalho, eu quero acertar minha vida com Deus, eu quero começar a orar. Essa semana eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Se você não tem lido a Bíblia em momento nenhum, faz um voto com Deus para te ajudar. Olha, essa semana, vou te ajudar, tá? Essa semana eu faço um voto com Deus, pode fazer que hoje, eu vou ler a Bíblia, pelo menos a Bíblia ou o livro, os dois juntos, pelo menos meia hora por dia. Que horas? Não vou pôr hora, mas antes de terminar o dia, meia hora. Se você fizer esse compromisso, vai ser mais fácil para você então ler. Aí você lê de manhã, ou lê de tarde, ou lê de noite, só não vai, meu Deus do céu, não barganha com Jeová. Tem crente que quer barganhar com Deus, meia hora por dia. No primeiro dia ele não ora, amanhã eu oro uma. Ou lê a Bíblia, não lê, amanhã eu leio uma. Aí no outro dia não deu tempo, na terça eu leio 1h30. E assim ele vai jogando, chega no final da semana, ele tem lá 3h30 para poder ler, e já não tem mais como ler, porque não tem tempo, e ele viu que ele, não, se é por dia, é por dia. Não é acostumado a orar, faz um compromisso com Deus, eu vou orar. Qual é o tempo? Determina você, mas faça aquele compromisso com Deus. Se você consegue, irmão, se você pode determinar o horário, melhor ainda. Eu vou orar e ler a Bíblia, tá? Durante meia hora, todo dia, 11 da noite. Porque eu sei que eu estou em casa, não tem culto, então eu vou orar. Melhor ainda, você tem aquele compromisso com o horário e ainda o local. E vou orar em tal lugar. Que lugar você vai orar? Lá na sua casa, no seu quarto. No meu quarto não dá, pastor, não dá. Na sala, lá não dá, tem um quartinho lá no fundo, não dá. E o banheiro da sua casa? Dá para ajoelhar lá? Irmão, ajoelha vaso, bota a boca no vaso e ora, mas não deixa de orar. Não deixa de falar com Deus. O seu vaso não tem tampa? Tem tampa no vaso da sua casa? Levanta a mão, quem tem tampa. Se não tem, tem que arrumar, tá, irmãos? Quando dá descarga, é um jato que você não vê, que sobe. Tá? E vai coliformes fecais na escova de dente, na toalha, então tem que tampar, nunca dê descarga com o vaso, a tampa aberta. Então fecha a tampa, irmão, bota a boca no pó e ora. Dá um jeito, arruma um lugar, mas ora, fala com Deus. Está com dificuldade? Conversa com a irmã, fala, irmã, vamos orar junto, tal hora, tal hora. 2, vai de 2 em 2, tá? Pronto. Quer uma pessoa abençoada para você orar junto? Mulher, homem com homem. Qualquer mulher, procura a Flávia no final do culto. Flávia, meia hora, vou com você, onde nós vamos? E começa. Mas não deixa de começar. Faça alguma coisa. Bom, você vai ter a oportunidade de fazer um concerto com Deus. Pastor, mas eu só não estou orando e nem lendo a Bíblia. Tem que consertar, porque se eu não oro e não leio a Bíblia, eu estou em pecado. Porque pecado não é só por ação, é também por omissão. Eu sei que é certo, eu não faço, eu estou pecando. Eu estou pecando. Irmãos, eu peço perdão para Deus das minhas falhas, dos meus erros, mas o que eu mais peço perdão, ao longo da minha vida, que eu mais pedi perdão e peço até hoje, não é nem tanto por aquilo que eu fiz de errado, porque eu também faço coisa errada, não sei se você sabe. Mas eu peço perdão mais pelas coisas que às vezes eu não estou fazendo. Às vezes eu estou lendo a Bíblia muito pouco, eu estou orando muito pouco, eu vou orar, o Senhor me perdoa, eu preciso melhorar. Eu preciso me dedicar mais. Porque antes de ser o pastor,
eu sou o Sidney, eu sou um cristão, eu tenho que ter uma vida com Deus, então eu tenho que buscar. Inclusive para entregar para você eu preciso receber, então eu tenho que buscar. E às vezes falta e eu fico muito mal, Senhor me perdoa, eu preciso fazer mais. Teve uma época aí que eu falei, Deus me perdoa, eu preciso fazer mais. No outro dia, Senhor me perdoa, eu preciso fazer mais. Quando eu percebi, eu estava uma semana, Senhor, eu preciso fazer mais e não estava fazendo mais. Eu me peguei pelo colarinho e falei, agora você faz ou não faz? Vai com aqueles converseiros aí diante de Deus? Já se pegou pelo colarinho? Então está na hora de você se pegar, tá? Para de pegar o irmão no colarinho, pega no seu meio, fala, toma vergonha na cara, rapaz. Vamos acertar essa coisa. Deus te deu tantas coisas, Deus é tão bom com você, Deus te abençoou tanto, Deus tem tanta misericórdia de você, então vamos começar a olhar mais para cima. Então, esse é o seu, você que é batizado já, a sua escolha. E quem não é, você tem a decisão hoje, a escolha, de simplesmente aceitar Jesus como teu Salvador. Eu quero Jesus como meu Salvador. Aí nós temos sempre aquelas pessoas que falam assim, pastor, eu venho na igreja há um tempo, mas eu não senti ainda o toque do Senhor Deus na minha vida. Quando eu for tocado, irmãos, eu quero colocar uma coisa para você. A gente muda essas prioridades, eu separei elas aqui. As pessoas colocam em primeiro lugar, das três que eu vou colocar, em primeiro a terceira, e cada um tem que estar no seu lugar. Emoção é a terceira coisa. Quando você fala de toque, está falando de emoção. Eu senti, Deus tocou, eu senti um calafrio, eu senti um fogo. Emoção, sentimento, emoção. Isso é o terceiro. Mas as pessoas colocam em primeiro, mas não é. Imagina você, um trem. Todo mundo sabe o que é um trem, não sabe? Imagina o trem, e você coloca a emoção. Vamos colocar, se é 3 itens, um trem com a máquina e 2 vagões. A máquina e 2 vagões. A emoção é por último. Se você colocar a emoção na frente, não vai dar certo. A máquina empurrar, não vai dar certo. Vamos ter alguns problemas. Então, a máquina, o que puxa, a primeira coisa que você tem que analisar para ver se você quer aceitar Jesus como teu Salvador se chama fato. Diga, fato. Fato é a primeira coisa. E qual é o fato aqui? Deus e a sua palavra, isso é fato, eu creio, Deus é real, a palavra de Deus é real, pronto, acabou, começa por aí. Eu não acredito que Deus é real, então não aceita Jesus. Como vai aceitar uma coisa que você não acredita? A palavra de Deus eu acho que não é bem assim, então não aceita, mas é coisa sua. A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Agora quem não crê na palavra, quem não crê em Deus, quem não crê no fato que é Deus presente, que é a palavra de Deus, que é fato, eu não creio assim, eu sou condenado se não mudar de posição. Então essa é a primeira parte, fato. Eu creio que Jesus é o Senhor, tá? Então é fato que Ele é o Senhor, pronto. A segunda é basicamente isso, a minha fé. A fé é uma escolha, eu escolho acreditar. Pastor, eu não quero acreditar que Deus existe. Você pode usar até a Bíblia para provar que Deus não existe, você vai encontrar algumas coisinhas. Tem gente que usa a Bíblia para provar um monte de coisa que ele acha que não é, porque não é do jeito dele, porque às vezes não tem fé para viver, prefere pegar a Bíblia, não, aqui está escrito assim, não, aqui está escrito assim. Você pode provar até que Deus não existe, se você quiser, mas que Ele existe, e é fato. E aqueles que falam que Deus não existe, a Bíblia diz em Romanos, que não terão desculpa, porque a sua glória se manifesta pelo próprio firmamento. Então não tem como você chegar diante de Deus, eu não sabia, Senhor, Xofá, não adianta. Você tem razões para crer que existe um Deus, que as coisas não acontecem por acaso, o mundo não aconteceu por acaso. Então a fé é a confiança na palavra. Eu creio na palavra, e se eu creio, eu recebo. Se eu creio, eu aceito. Se eu creio que Jesus é o Senhor, então eu recebo Ele como meu Senhor. Agora as minhas emoções é o terceiro, é o resultado da minha fé e da minha obediência. É o resultado da minha escolha, vai gerar emoções maravilhosas, porque agora eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu creio que eu estou caminhando para Jerusalém celestial. Eu creio que eu estou caminhando em salvação. Eu creio que se eu morrer agora, aceitei Jesus como Salvador, a minha vida vai estar em Deus. Eu creio. Aí você crê, as suas emoções caminham.
Mas a emoção não pode reger nessa escolha, e nem em momento algum. Crente que vive pela emoção, se acha salvo e se acha perdido. Você é filho de Deus não é porque você sente, é porque a palavra de Deus diz, Deus, palavra, fato, e porque você acredita e recebeu fé. As suas emoções podem mudar, mas a palavra de Deus permanece a mesma para sempre.